Bem, galera, questão 2 da nossa RGP Soluções Termoquímica. Vamos lá. Questão com texto longo, né? Característica de Enem. Olha só. Os peixes conseguem absorver o gás oxigênio dissolvido na água. Em um aquário, podemos manter a quantidade de oxigênio adequada à sobrevivência dos peixes, borbulhando ar e controlando a temperatura do sistema. Na natureza, a quantidade adequada de O2 é providenciada pelo próprio ambiente. No entanto, o descaso e o não tratamento das águas utilizadas, tanto nas indústrias como nas nossas casas, é responsável pela introdução de grandes quantidades de resíduos em rios e lagos. Esses resíduos podem reagir com o gás oxigênio ou favorecer o desenvolvimento de bactérias aeróbicas, que provocam a diminuição da quantidade de oxigênio na água, o que acaba causando uma grande mortandade de peixes. Uma das maneiras de abrandar a ação desses poluentes consiste em manter a água desses rios sob constante e intensa agitação. Dessa maneira, obtém-se maior contato da água com o ar e, consequentemente, uma maior oxigenação dessa água, possibilitando a respiração de peixes e outros seres vivos. Esse método de aeração da água também pode ser utilizado para amenizar os estragos causados pelos despejos de líquidos aquecidos em rios e lagos, pois o aumento da temperatura da água também provoca a diminuição do oxigênio nela dissolvido. Escolha a opção correta. Letra A. O texto nos mostra que a solubilidade do oxigênio na água aumenta com a diminuição da temperatura. Pessoal, oxigênio é um gás. E a gente sabe que a solubilidade de um gás em um líquido depende de dois fatores. São esses fatores que eu quero que você, são esses dois fatores que eu quero que você guarde aí. Então preste atenção no que eu vou escrever aqui, beleza? Deixa eu botar aqui que está errado. Volta, vamos lá. Olha só, a solubilidade de um gás em um líquido depende da temperatura, não se esquece disso, beleza? Temperatura, isso, e depende da, olha só, pressão. Tranquilo? Aí qual é a relação disso? Então vamos lá. Vou botar uma outra cor para ficar melhorzinho para a gente, vou botar azul. Presta atenção. A gente sabe que quanto maior a temperatura, presta atenção, menor a solubilidade. O que acontece? Quando nós aumentamos a temperatura, as moléculas do gás elas ganham energia cinética e você aumenta a tendência de escape. Beleza? Não se esquece também que você tem o inverso. O inverso é importante você saber. Quanto menor a temperatura, maior a solubilidade. Tranquilo? Agora a gente vai falar um pouquinho dessa pressão. Beleza? Aí a pressão, a gente não pode esquecer que a solubilidade de um gás em um líquido é diretamente proporcional à pressão. Gente, isso aqui é o que a gente chama de lei de Henry. Isso mesmo, é a lei de Henry. A solubilidade de um gás em um líquido é diretamente proporcional à pressão. Como é que a gente pode escrever isso? A gente pode escrever isso assim, ó. Quanto maior a pressão, maior a solubilidade. Não são grandezas diretamente proporcionais? E o inverso também é válido. Quanto menor a pressão, menor o quê? A solubilidade. Tranquilo? Turma, guarda isso com muito carinho no teu coração. Flávio, por quê? Porque isso, como você viu, vai ajudar a gente a responder a questão. Tranquilo? Então eu vou contar até 3 para você dar um print para a gente poder voltar para a tela anterior. Tranquilo? 1, 2, 3. Deu print que eu vou apagar. Apaguei e eu vou voltar para a tela anterior. Porque olha só o que ele disse. O texto nos mostra que a solubilidade do oxigênio na água aumenta com a diminuição da temperatura. Isso tá verdadeiríssimo. Flávio, e o texto nos diz isso? O texto nos diz isso sim. Beleza? Só que a gente não vai acabar aqui não.
como eu falei lá na questão 1. A gente vai ver por que o resto está errado. Beleza? Letra B. A lei de Henry relaciona a diminuição da solubilidade dos gases com o aumento da temperatura. Opa, 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 falso! Pessoal, a lei de Henry diz que a solubilidade de um gás é diretamente proporcional à pressão. Então, a lei de Henry relaciona a solubilidade não com a temperatura. A lei de Henry relaciona a solubilidade com a pressão. Tranquilo? Letra B. O efeito Tyndall justifica a diminuição da solubilidade. Opa, opa, já vou parar aí. O efeito Tyndall não tem nada a ver com diminuição de solubilidade. A gente sabe que o efeito Tyndall é um efeito, é um fenômeno, vamos falar assim, que acontece nas soluções coloidais. É uma propriedade das soluções coloidais, beleza? Eu vou até melhorar. Solução coloidal tá errado, né, gente? O efeito Tyndall é uma propriedade das dispersões coloidais, beleza? Letra D. A superfície de contato da água com o ar só pode aumentar o teor de oxigênio dissolvido durante a noite, pois a agitação das partículas favorece a solubilidade. Falso, gente. Ele deixa bem claro para a gente no texto que isso independe, né, de ser dia, de ser tarde, de ser noite. Beleza? E letra E, ele diz assim: o texto afirma que as indústrias poluem mais as águas que as nossas casas. Turma, novamente, o texto ele fala alguma coisa sobre isso? De jeito nenhum. Então eu não posso estar fazendo uma afirmação como essa. Beleza? Resposta da segunda questão, letra A de Alemanha. Beleza? Vamos para a nossa próxima questão, que é a questão 3. Um forte abraço. Tchau!